Então, boa noite a todos. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos. E que os mensageiros do nosso Mestre Jesus possam nos envolver, nos amparar e nos intuir nessa noite. O nosso Mestre Jesus, então, ele pode ser abordado ou qualificado de várias maneiras. Jesus pode ser considerado um professor, um mestre, um filósofo, um cientista, mas hoje nós abordaremos Jesus na visão de médico, o grande médico das almas. Então, o trecho que inspira a nossa fala da noite se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Especificamente no texto intitulado Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então, o trechinho está em Mateus, capítulo 9, versículo do 10 ao 12, e diz o seguinte: Estando Jesus à mesa em casa deste homem, de Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez com que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: Como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Para nós termos uma pequena base, vamos fazer uma relação do contexto em que essa frase foi dita. Os fariseus eram considerados os doutores da lei da época. Eles se consideravam acima dos publicanos e das pessoas de má vida. Então, nesse contexto, eles eram puros e os outros impuros. E o mestre, como sendo o mestre, não poderia se juntar aos impuros. Então, neste contexto, Jesus aborda de que não são os sãos, e sim os doentes. Para nós decorrermos sobre o tema, duas perguntas se fazem importantes para nós elaborar o raciocínio. A primeira delas é: o que é saúde? Nós temos consciência do que de fato é saúde? E para nos auxiliarmos nessa questão, vamos recorrer ao nosso benfeitor Emmanuel, que também podemos considerar um grande professor e mestre da humanidade, que nos favorece com tantas mensagens e tantos esclarecimentos. E no livro O Consolador, que é semelhante ao livro dos Espíritos, que é formado entre perguntas e respostas, é perguntado então na questão 95 a Emmanuel: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E a resposta então do nosso benfeitor é a seguinte: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio dos órgãos materiais. Então, para nós encarnados, saúde é perfeita harmonia dos órgãos, a virilidade da juventude, músculos e órgãos em perfeito equilíbrio. Isto é saúde para nós encarnados. Mas como nós estamos falando em nome do Espiritismo, dentro de um centro espírita, a visão se aprofunda um pouquinho mais. E Emmanuel nos diz o seguinte: no plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. E para a obtenção desta, muitas vezes há necessidade de contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da carne. Então, a nossa ideia de saúde restrita ao corpo físico, ela cai por terra com a resposta de Emmanuel. Porque a saúde verdadeira, que é a saúde da alma, do espírito,
não está condicionada à superfície que é o corpo. Seria como nós buscarmos o mais importante na embalagem, esquecendo do conteúdo. Porque o Espiritismo vai nos dizer que o corpo precisa estar a serviço do espírito e não o contrário. Mas então, se a saúde é a perfeita harmonia da alma, a saúde integral, como o seu Pedro costuma dizer, como nós podemos saber o que é essa saúde? Como nós temos uma linha, um guia para saber o que é o equilíbrio da alma? E esta linha, este guia, este marco é as leis divinas. Então, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, então, mais especificamente na questão 614, é perguntado aos Espíritos de Luz, Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural ou lei divina? E a resposta é a seguinte: a lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve e o que não deve fazer, e ele só é infeliz senão quando dela se afasta. Então, a nossa linha mestre para buscarmos o equilíbrio da alma, do espírito, é estar próximo das leis divinas. E nós poderíamos dizer assim, então, mas onde estaria essa lei? Como que eu tenho acesso à lei divina? Será que está no Evangelho, está na Bíblia, ou está em algum livro sagrado? E essa pergunta também, mais à frente, na questão 621, Kardec pergunta aos Espíritos de Deus: onde está gravada a lei divina? E a resposta é muito concisa: na consciência. Então todos nós temos a lei divina na nossa consciência. Se ela está encoberta por ilusões, vaidades, ou seja o que for, é por nossa conta. Mas a lei divina está na nossa consciência. E nós não podemos, então, dessa forma, nos afastarmos dela. Porque se fosse um livro, eu poderia esquecer em casa, eu poderia perder, eu poderia extrair. Mas estando na minha consciência, não há como me distanciar da lei divina. Então nós temos esse entendimento agora de o que é a saúde de fato. Cabe outra pergunta para todos nós: somos saudáveis? Será que nós estamos gozando de saúde? Da saúde verdadeira, a saúde da alma, o equilíbrio do espírito? O quanto saudável nós estamos, ou o quanto adoecidos nós estamos? Daí podem derivar duas respostas. Eu posso dizer que sim, que eu sou saudável, e aí, para que essa resposta seja verdadeira, eu teria que ser já um espírito crístico, um anjo, porque eu teria que estar de posse do total equilíbrio, enfrentar todas as circunstâncias e desafios da vida sem perder o equilíbrio, porque eu estaria de posse da saúde e do equilíbrio, junto à lei de Deus. Ou, essa resposta sendo sim, eu seria um doente inconsciente, que sequer tem noção da minha doença. A época que Jesus então esteve na terra e fez esta fala de que não são os sãos que precisam de médico, se diferenciavam duas classes de doentes: aqueles de má vida, que logo que aparecem já se demonstram ou já se reconhecem como doentes, que são os portadores de vícios, de mazelas, de todo tipo de desordem espiritual, e há aqueles que sequer reconhecem que estão adoecidos.
E recorrendo ao nosso benfeitor Emmanuel mais uma vez, no Reformador de julho de 1966, ele nos traz uma mensagem que dá um novo horizonte sobre as doenças da alma. E ele vai abordar algumas aqui para nós refletirmos. O texto é Enfermos da Alma. Aqui e ali encontramos inúmeros doentes que se candidatam ao auxílio da ciência médica. Mas em toda parte, igualmente, existem aqueles outros portadores de moléstias da alma, para os quais há que se fazer o socorro de espírito. E nem sempre semelhantes necessitados são os viciados, os malfeitores, que se definem de imediato por enfermos de ordem moral quando aparecem. Vemos outros muitos para os quais é preciso descobrir o remédio justo e às vezes difícil, de vez que se intoxicaram no próprio excesso de atitudes respeitáveis e em que desfiguraram o sentido, tais como seja. Notem que nós nos afastamos da lei divina de duas formas: por negligência, por não buscar estar próximo, e pelo excesso. A lei divina, ela nos dá uma margem de ação bem confortável. Nós podemos agir de várias formas sem perder o nosso livre-arbítrio e estarmos alinhados com essa lei. Para uma visão mais clara e mais fácil de entendimento, é sobre a saúde do nosso corpo físico. Nós temos uma margem bem considerável de ação em mantermos a saúde física. Mas toda vez que nós fugimos do equilíbrio, se manifesta de imediato as reações orgânicas. Exemplo, se eu comer demais, eu vou sentir dor de estômago, o fígado vai pesar, se manifesta de imediato no corpo. Se eu usar álcool, vai ter os efeitos da embriaguez. Então a lei divina nos dá uma margem muito confortável e considerável de ação. Mas quando eu me afasto dela, também se faz imediata os sintomas, as circunstâncias que nos fazem repensar, que são elas as aflições, as dores morais, as depressões, enfim. Então, quando nós nos deparamos ou nos reconhecemos distantes do equilíbrio, é necessário remediar. E essa fala, inspirada no nosso também crescente benfeitor Arthur Valadares, que traz reflexões maravilhosas, na qual eu me inspirei também para esta, que fez uma analogia sobre o significado da palavra remediar, remédio. Re é retornar, ré, voltar, e médio é o meio, retornar ao meio, retornar ao equilíbrio. Remediar é voltar ao equilíbrio. Então, quando estamos precisando remediar, é que estamos longe do equilíbrio. O texto prossegue dizendo o seguinte: então, nesse sentido, são os que se intoxicaram no excesso de atitudes respeitáveis. Entre eles são os extremistas da corrigenda, tão apaixonados pelos processos punitivos que se perturbam na dureza de coração pela ausência de misericórdia. E desses nós podemos comentar o nosso apóstolo Paulo, quando ainda Saulo, um homem nobre, de princípios valorosos, mas que se empenhou tanto em corrigir os que não comungavam da sua ideia, que passou a insensatez, que passou a dureza de coração e que passou a punir, agredir, e que achava normal uma pessoa ser executada por não comungar da sua fé. Excesso de corrigenda. Há também os extremistas da gentileza, tão interessados em agradar, que descambam um dia para as deficiências da invigilância. Quem não conhece uma pessoa que tem necessidade de agradar a todos
o tempo todo, que aceita trabalhos que não pode, para não dizer o não, que aceita imposições para não desagradar e que acaba se frustrando, caindo na invigilância, como diz aqui. E para ilustrar esta colocação também no livro Missionários da Luz, onde o benfeitor Alexandre comenta com André Luiz, que quem ditou a história para que o nosso irmão Chico Xavier escrevesse. Ele conta de uma mãe que estava no plano espiritual se preparando para reencarnar. Ela vinha para refazer os passos da maternidade onde ela falhara na última encarnação. Ela tinha filhos e, por excesso de gentileza, de doçura, ela não corrigia os seus filhos, ela contemporizava quando o pai lhe impunha a disciplina e estes se perderam na criminalidade. E hoje, ou na época, enfim, eles estavam em lamentáveis condições de desequilíbrio por falta de um pulso firme, por falta de um não, por falta de uma corrigenda. E ela então voltava a refazer, porque não existe como nós avançarmos sem refazer o mal feito. Também temos os extremistas da superioridade, tão agarrados à ideia de altura pessoal que adquirem a cegueira do orgulho. Os extremistas da independência, tão ansiosos da própria emancipação que fogem ao dever, caindo no desequilíbrio e na licenciosidade. Quem não conhece aquele que, em busca de liberdade, que na verdade cai na libertinagem, não seguem regras e invariavelmente o caminho é a criminalidade. Os extremistas da poupança, tão receosos de perder alguns centavos, que acabam transformando o dinheiro, que é instrumentos do bem e do progresso, então o dinheiro é bom, é instrumento, na paralisia da avareza em que se lhe arrasa a alegria de viver. Ter poupança, ter previdência, é bom nós estarmos precavidos, mas quando o acúmulo de bens nos impede de viver, é uma doença da alma, e grave, porque acredito que todos devem conhecer alguém que deixa de se alimentar bem para guardar o dinheiro. Há doentes do corpo e da alma. É forçoso não esquecer isso, porque todos eles são credores de entendimento e bondade, amparo e restauração. Diante de quem quer que seja, em posição menos digna perante a lei da harmonia, que governam a vida e os universos, recordemos as palavras do Cristo. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então, nós abordando essa questão de Jesus como grande médico, nós podemos ver e abordar também o seu Evangelho como uma grande receita. Tudo que ali está é uma receita de equilíbrio para nós. Porque Jesus foi a alma mais saudável que pisou na terra, mais alinhada com as leis divinas. E então tudo que ele fez como médico foi deixar o receituário para que nós sigamos o seu exemplo. E nesse sentido então de que Jesus é o médico e o Evangelho é a receita, mais uma vez eu recorro a Emmanuel, agora no Livro da Esperança, no capítulo 78, tem um texto intitulado Diante do Divino Médico. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Então quem está nos dizendo isso é Emmanuel. Salvo algum que já tenha conquistado o total equilíbrio das suas emoções, de seus desejos
e que domina esses e não é dominado por eles, somos todos enfermos da alma, em maior ou menor grau, com enfermidades variáveis, mas somos. Carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. Então, o Evangelho é aquela receita, é aquele medicamento indicado por Jesus que não tem contraindicação. Por vezes, o tratamento químico, orgânico, material aqui na Terra, ele pode falhar. A receita prescrita pode não dar o efeito esperado. Pode haver alguma reação alérgica, alguma intoxicação, mas a receita prescrita por Jesus, que é o Evangelho, não tem contraindicação. Não tem perigo de dar errado. Se aplicada da maneira correta, dá resultado. Mas, digamos assim, é o remédio amargo, muitas vezes, que nós não queremos tomar. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Então ele vai indicar algumas doenças e dizeres do Mestre que são remédio para essa doença. Nas perturbações do egoísmo, Jesus recomenda: fazei aos outros o que deseja que os outros te façam. Nós nos preocupamos muitas vezes com as pandemias, Covid, gripe aviária ou qualquer outra que seja epidemia. Essas são mínimas diante da grande pandemia que é o egoísmo. A origem de todos os males que andam sobre a terra é o egoísmo. É achar que eu sei mais, que eu estou com a verdade, que a minha verdade é maior que a do outro. Isto é egoísmo e é o causador de todas as misérias que nós vemos. Nas convulsões da cólera, Jesus receita: na paciência possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e será exaltado. Na paranoia da vaidade, Jesus receita: não entrarás no reino dos céus sem a simplicidade de uma criança. Olha que interessante, a vaidade, tão cultuada hoje na sociedade, nas mídias, é uma grave doença da alma. Não estamos dizendo aqui que para nós sermos saudáveis tenha que se desleixar, deixar de cuidar do corpo. Mas quando a vaidade, a aparência se torna mais importante que a essência, é uma doença. Estamos mais preocupados com a embalagem do que com o conteúdo. E a psicologia vai nos dizer que quando voltamos toda a atenção para o externo, é porque o interior não está legal. Olhem para fora, porque dentro não está bom. Na paralisia do espírito por falsas virtudes, Jesus recomenda: se aspiras a ser o maior, sê no mundo o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ou seja, no câncer mental que é o ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desprezos provocados por alheia violência, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, muitas vezes essa é a que nos... será que estamos fazendo certo? Será que estamos seguindo o caminho correto? Jesus vai nos recomendar: se quiseres vir após mim, negue a ti mesmo,
toma a tua cruz e segue. Nós, então, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamos com a declaração consoladora do Cristo. Não somos que gozam de saúde e que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos, com fichas especificadas nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas, sempre depois do mas vem a parte importante da frase, do parágrafo, mas é preciso considerar que o facultativo, ou seja, o profissional da saúde, mesmo sendo o nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Mesmo o Mestre Jesus, o ser mais perfeito que pisou na terra, vai conseguir nos ajudar se nós fugirmos do tratamento. Como eu disse no início, o tratamento, o remédio prescrito pelo Cristo, às vezes, ou quase sempre, é amargo, é difícil, porque a ideia de perdoarmos os nossos ofensores, para quem tem uma visão limitada de que a vida é só aqui e só agora, é inconcebível. Como que eu vou perdoar alguém que me ofende? Eu não tenho direito ao revide, né? Eu sou homem, eu tenho sangue nas veias, eu preciso me impor, revidar, me vingar. Isso é uma doença grave da alma. Muitas vezes também nós podemos pensar que como que alguém que se considera endividado e doente da alma sobe ou vem à frente falar em nome de Jesus, se colocar na frente e trazer um recado para outros. Pode ser a ideia de quem ouve, como ele está lá, como alguém ainda cheio de vícios, de defeitos, de mazelas, vai falar em nome de Jesus. E aí está o segredo da cura que Jesus nos orienta. Nós só alcançaremos o equilíbrio com as leis divinas quando nos dedicarmos ao trabalho. Porque somos todos endividados, uns apoiando os outros. E Deus serve-se de nós, imperfeitos, para auxiliar os que estão um pouquinho mais atrás nesse processo de melhoria. Emmanuel também vai nos trazer mais um pequeno trecho que fala sobre esta questão. Se não me falha a memória, na primeira carta aos Romanos, que Paulo, o apóstolo, escreve, ele coloca que se sente devedor dos seus irmãos. E é nessa condição de devedores uns dos outros que nós ganhamos do alto todo o auxílio que nós precisamos. Tem uma história que ilustra muito bem esse compromisso dos espíritos de luz com nós, que ela é contada pelo nosso saudoso Divaldo Franco, que o benfeitor, o segundo maior médico que pisou na terra, que é o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, teve uma vida inteiramente dedicada ao auxílio e ao trabalho dos seus irmãos menos favorecidos. Ele clinicava sem cobrar e, por vezes, até emprestava o remédio para comprar, emprestava o dinheiro para comprar o remédio. Então, esta vida de trabalho lhe granjeou grandes méritos no plano espiritual. Quando este desencarnou, estava em recuperação em uma sala, em uma colônia espiritual. Ao despertar, ele ouvia cantos de louvor
músicas belas em voz da multidão. E pergunta ao assistente que estava ao seu lado: o que vem a ser isso, meu irmão? E ele o conduz até a janela e diz: estes são todas as pessoas que você ajudou quando encarnado e vieram aqui te receber, vieram aqui cantar em louvor a Deus por gratidão. E continuou a trabalhar no plano espiritual por um bom tempo. E alguns anos mais tarde, houve uma reunião no plano espiritual para homenageá-lo. E nesta reunião se fez presente a representante de Maria, mãe de Jesus, Celina, e esta trouxe a mensagem ao Dr. Bezerra dizendo: meu irmão, você já conquistou a passagem para mundos melhores. Você pode escolher em qual mundo feliz você pode habitar nesse nosso universo. E o Dr. Bezerra baixa a cabeça e diz: se eu tenho algum mérito, eu peço que me deixem continuar auxiliando os meus irmãos na Terra. Então, este sentimento de dever a cumprir é o que torna o ser grande. Outro exemplo é o benfeitor Emmanuel, que nos traz tantas reflexões. Ele já tem condição também de passar um plano mais elevado. E temos notícias de que ele se encontra encarnado entre nós e que em breve trará grandes revoluções na área da educação. E aqui ele nos traz um trecho que agora se encontra no livro Escrínio de Luz, intitulado Nos Quadros de Luta. E o benfeitor vai falar assim: se já acendeste a luz do conhecimento superior na própria vida, não desdenhes estendê-la aos ângulos da jornada que ainda mantém-se na dominação das sombras. Disse o Senhor: eu não vim para curar os sãos, e nenhum de nós recolhe os talentos dos céus para encarcerá-los na torre do egoísmo, a pretexto de sustentar a virtude. Não esqueças agora que te refazes ao contato do divino médico aqueles enfermos da própria senda que se nos afiguram perseguidores na marcha de cada dia. Nossos desafetos do passado, qual acontece com os nossos amigos do pretérito, nos rodeiam em toda parte. Reencarnam antes de nós, retomam os laços físicos ao nosso lado, ou reaparecem ao nosso lado quando nossas experiências na carne já se encaminham para a direção do crepúsculo. Aqui são as criaturas que nos hostilizam no templo doméstico, ostentando o título de familiares queridos. Ali surgem na feição de companheiros repentinamente arrebatados à incompreensão. Mais além, às vezes, nos partilham a estrada até mesmo na condição de filhos do nosso amor. Entretanto, é preciso considerar que não iluminamos para fugir às trevas, nem nos fazemos fortes para esquecer os fracos. É imperioso saibamos transportar conosco, nos braços do serviço e da paciência, os próprios adversários encarnados, muitas vezes credores da nossa vida, sem cujo auxílio não nos retiraremos do vale da indecisão. Unge-te de carinho e devotamento e ampara com segurança a quantos te fazem sofrer e chorar. As mãos ingratas ou infelizes, os corações enrijecidos, as almas doentes que nos cercam, constituem hoje a colheita de nossas próprias sementeiras de ontem no terreno do destino. Imprescindível nos disponhamos a ajudá-los, restaurando-os para o bem, porque somente assim
alijaremos dos próprios passos os espinheiros envenenados que amontoamos imprevidentemente em nosso próprio caminho. Então, muitas vezes nós nos deparamos com doentes da alma que nos trazem algum sofrimento. E isso é uma bênção de Deus que coloca nos nossos irmãos, que precisamos conviver ao nosso lado. E para nós, então, irmos encaminhando para o encerramento da reflexão, também no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, André Luiz nos conta a história de 3 almas que buscam a reconciliação. Um casal, me falha agora o nome da mulher, Adelino, que é o esposo, e Segismundo, que é o espírito, que no passado foi assassino de Adelino e roubou-lhe a felicidade do lar. Agora, no mundo espiritual, ele, de tanto sofrer, reconhece a necessidade da renovação e busca refazer os passos. E lhe é oferecida a oportunidade de reencarnar como filho de quem ele tinha assassinado. Mas esse sentimento que Adelino sentia diante do espírito, que em outras épocas foi o seu algoz, trazia grande revolta. Ele não conseguia perdoar. E este sentimento de revolta fazia com que Segismundo ficasse envolvido em uma sombra, envolvido em pesados fluidos. Então, o instrutor Alexandre foi convocado para intermediar um entendimento entre eles, e assim o fez em uma noite, através do sono físico. Adelino e Segismundo se reencontram e conseguem fazer as pazes, digamos assim, conseguem se reencontrar e se entender. No momento então que a vítima do passado aperta a mão do seu antigo assassino e lhe diz: "Perdoo-te, meu irmão, pode contar comigo." E este antigo assassino, reconhecendo a grandeza do ato, beija-lhe as mãos em reconhecimento e carinho. Acontece uma metamorfose no perispírito do nosso irmão antigo criminoso. Toda aquela camada escura de sombra começa a se desfazer e passa a brilhar a agradável luz de seu perispírito. Outra passagem bem interessante se encontra no livro Contos dessa e de Outra Vida, onde Humberto de Campos nos diz que logo após o retorno de Jesus ao mundo espiritual, encontrava-se Simão Pedro naquela casa que seria mais tarde a casa do caminho, e lá se encontrava Simão então em oração e rogativa ao Cristo. Ele desejava trabalhar, ele queria ser útil, ele queria continuar o apostolado de Jesus. Eis então que, em meio à sua rogativa, Jesus se faz visível à sua frente. E como Jesus se mantém observando com serenidade, com amorosidade, Simão Pedro lhe pergunta: "Mestre, desejo trabalhar. Quando você me mandará trabalho? Quero ser um continuador da sua jornada. Você me disse que eu seria pescador de almas, pois então estou pronto. Quero trabalho." E Jesus então diz: "Amanhã, Pedro, amanhã." Então, no dia imediato, Simão Pedro se levanta muito cedo, começa a fazer os preparativos, a arrumar a casa, a organizar tudo. Enfim, Jesus iria trazer-lhe trabalho. Logo pela manhã, ouve-se uma gritaria à porta, e um homem invade aquela casa buscando socorro e abrigo. Um homem quase que nu, porque a multidão o agredia, rasgara suas roupas. Tratava-se de um conhecido criminoso
que estava fugindo da justiça e buscava ali o abrigo de Simão Pedro. Este, então, reconhecendo, o coloca para fora. Como você ousa entrar nesta casa, uma casa de respeito? Volte à rua, volte para pagar os seus crimes, e o entrega aos soldados que o levam à prisão. Mais tarde, próximo ao meio-dia, para uma liteira à frente da porta. Era um meio de transporte da época para quem tinha mais condições financeiras. E dentro dessa liteira desce uma mulher muito bem vestida, de finos tratos, mas que apresentava na face marcas de uma doença que lhe consumia a saúde física. Tratava-se de uma conhecida cortesã, mulher da vida, que buscava o auxílio então de Simão Pedro. E este, mais uma vez endurecido, lhe diz: como ousa entrar nesta casa, desonrar esta casa, que é uma casa de família, seu lugar é na rua, volte para a rua. E fecha a porta mais uma vez. Assim a tarde se passa, e já no fim do dia, mais uma vez ele ouve batidas na porta, batidas fortes, esmurrando a porta. Eis que Simão abre a porta então, e um homem bêbado lhe cai aos pés. Estava fugindo dos jovens adolescentes que o estavam perseguindo na rua, fazendo o que hoje nós diríamos bullying. Este homem então busca Pedro, busca o seu auxílio, busca a sua compreensão, e mais uma vez, quase que a pontapés, Simão Pedro o coloca para fora. Não suje esta casa com o seu vômito, seu bêbado, volte à rua, e fecha a porta mais uma vez. E então assim se passa o dia, já é tarde da noite, Simão Pedro, já desanimado, entra em prece mais uma vez e Jesus lhe aparece de novo. Mestre, te esperei o dia inteiro, você disse que me enviaria trabalho. E Jesus lhe diz: Simão, te procurei por 3 vezes hoje. Eu te procurei na figura do criminoso, que arrependido da sua vida passada buscava consolo para sua alma, buscava um reequilíbrio, e você fechou a porta. Te busquei mais tarde na figura da ex-prostituta, mulher enferma da alma que buscava alento, que buscava ânimo para reconstruir sua vida, e você negou. Te busquei mais uma vez no fim do dia, na figura daquele bêbado, inveterado, que buscava o teu apoio, o teu consolo, e mais uma vez, a pontapés tu colocou para fora. Então Simão Pedro cai em pranto, reconhecendo a sua incompreensão, e diz: Mestre, eu precisava conversar mais contigo, eu queria teus conselhos. E Jesus, já se desfazendo em névoa, ainda lhe diz: Simão, toda vez que quiseres ouvir a minha palavra, procura o Evangelho, lá estão as minhas palavras. E Simão então acorre as anotações dele, abre ao acaso e lá ele lê: não são os sãos que precisam de médico, e sim os enfermos. O que queremos dizer com essas 2 pequenas histórias? A história do nosso irmão Segismundo, mesmo sendo ele um criminoso, confesso, quando animado pelo desejo de renovação e de melhoria, encontra o perdão de sua vítima, se desfaz de toda a sombra. E isso nós podemos dizer a qualquer um que nos ouve, seja qual for o seu equívoco, seja qual for o quão distante esteja da lei divina, se estiveres o desejo sincero de renovação, de melhoria, nós conseguimos a luz. Todos nós somos espíritos de luz, porque temos a centelha divina dentro de nós. Somos filhos do Criador. E por vezes, por nossa ignorância, essa luz não se faz brilhar, mas nós a temos. A consciência divina está na nossa consciência. E também com a história de Simão Pedro, toda vez que nós estivermos desalentados,
precisando de um conselho do Mestre Jesus, recorremos ao Evangelho, pois ali está as suas palavras, os seus conselhos. Então, meus queridos irmãos, essa era a reflexão para a noite, e que Deus e Jesus nos abençoe. Tenhamos uma excelente noite e uma excelente